Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo. Nós somos da Universidade Federal de Pernambuco e vamos fazer uma entrevista barra conversa com o professor Diego Dourado sobre o esgrima, sobre a visão dele do esgrima, como está o esporte no cenário atual. Desde antemão, já gostaria de agradecer a presença do professor. E já queria iniciar falando um pouco sobre o senhor, fala um pouco sobre o projeto que o senhor tem. Por favor, Sim, professor. é um prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é nosso. Estudantes aí na Universidade Federal de Pernambuco, falando de um esporte que eu tanto amo, mas que infelizmente não é tão divulgado, né, no nosso país. E quando eu recebi, né, o contato da Maria Vitória, foi bem gratificante saber que eu poderia falar de esgrima para um público tão distante, né, daqui do meu estado. Eu sou técnico de esgrima há 10 anos, já conheci a esgrima em 2007 na minha faculdade de Educação Física, né, e me formei como técnico de esgrima fazendo vários cursos pela Confederação Brasileira de Esgrima e na verdade, essa minha formação aconteceu na capital, né? Eu era morador de São Paulo, né, da capital de São Paulo, e acabei me mudando depois para o interior. Né? Em 2012, eu cheguei à cidade de Lins, que é uma cidade de 75 mil habitantes, no noroeste do estado de São Paulo, e com a missão e o grande desejo de desenvolver um trabalho aqui na região com a esgrima. Né? Apesar de ser um estado bem desenvolvido, a esgrima ainda não tinha tido nenhum trabalho aqui nessa região. Então foi uma missão difícil, foi um desafio difícil, né? Que começou em 2012, quando eu fundei o projeto Esgrima para Todos. E aí já estamos completamos recentemente 9 anos de projeto, e depois desses 9 anos a gente já tem um trabalho bem coeso, aí, bem sólido, né, com reconhecimento nacional até. Né? Então, esse é um motivo de grande orgulho para nós aqui, que trabalhamos com o projeto Esgrima para Todos. E a minha experiência como técnico, né, além de ter a experiência de competições regionais, estaduais e nacionais, né, com os atletas da nossa equipe, já tive algumas experiências também como parte da equipe nacional, né, da equipe brasileira de categorias de base, disputando competições aí sul-americanas e pan-americanas, né, com nossos atletas que acabam sendo convocados para a seleção. E então tenho essa pequena experiência nas equipes nacionais também. E em 2019 eu tive o prazer de ser convocado pela Confederação Brasileira de Esgrima para fazer parte da equipe técnica de um estágio de treinamento das categorias de base do Brasil de atletas de 16 a 20 anos. Né? Então, estive lá no Rio de Janeiro, né, no Centro de Treinamento da Esgrima Brasileira. Né? Então, tive essa honra aí de fazer parte dessa equipe técnica nesse período. Né? Então, essa é a minha experiência aí com a modalidade. Caramba, que experiência, né? Currículo bem grande. Currículo. Já mostra que como a experiência que você tem, vai ser importante o conhecimento que você tem para trazer para a gente aqui nessa conversa. Eu acho que não só, Rubinho, não só o conhecimento, mas o comprometimento com o esporte, que não é fácil, eu creio que não é fácil passar esse tempo todinho na prática e na busca de um reconhecimento de um esporte, que, como a gente falou aqui no começo, não é tão reconhecido em quase todos os lugares. Acho que o comprometimento com o esporte também é algo que demonstra a partir desse currículo do professor. Eu queria trazer agora uma pergunta para o cenário atual, né? Que a gente está vivendo um problema de pandemia e esse problema está se agravando no Brasil, infelizmente. E você, como presidente e técnico responsável, como que está sendo o cenário atual de esgrima no Brasil com essa pandemia? Como está funcionando para treinar?
Você pode falar também no caso principal do seu projeto, né? Como está sendo para tanto a divulgação como a parte técnica da esgrima, treinamento, essas coisas, nesse ambiente tão difícil que o Brasil se encontra, né? Com tudo fechando, essas coisas. Esse cenário atual, ele pegou todo mundo de surpresa, né? Então, as pessoas foram obrigadas, em qualquer segmento, elas foram obrigadas a se reinventar, né? A evoluírem, e as dificuldades vieram. Isso acabou sendo natural. Para alguns vieram dificuldades maiores, para outros vieram dificuldades menores, mas eu acredito que para todos as dificuldades vieram. No nosso caso, vou falar um pouco da esgrima como um todo pelo país. A gente tem um cenário aqui, nós estávamos passando por um processo transitório, né, porque anos atrás a esgrima era um esporte que era muito exclusivo dos grandes clubes, né, e depois, né, com o passar dos anos, equipes independentes, né, começaram a surgir, né, como a nossa equipe, né, e então, assim, empreendedores, professores de educação física, ex-atletas que quiseram abrir as suas próprias equipes. Isso foi um processo de transição que a esgrima brasileira estava passando com o surgimento dessas novas equipes. E aí a pandemia veio para, assim, para colocar à prova realmente como que é o processo como que está, né, o processo de crescimento de cada equipe. E muitas delas equipes independentes, né, que dependem da mensalidade do aluno, dependem de um apoio aqui, outro apoio ali, passaram por muitas dificuldades, né, e estão passando ainda. Só que o nosso cenário é um cenário pequeno, que a gente acaba tendo conhecimento de todas as salas de esgrima, de todos os trabalhos de esgrima que acontecem no país. E até então, nós não tivemos nenhuma equipe de esgrima que fechou as portas devido à pandemia. A Confederação Brasileira, através da Federação Internacional de Esgrima, deu um apoio para algumas academias de esgrima, para algumas equipes. Uma associação que é chamada de Associação Brasileira de Esgrimistas, ela fez uma vaquinha online para arrecadar fundos para ajudar as academias independentes, né? Nós tivemos uma outra entidade, que é a Esgrimaster, que é uma entidade que cuida mais da esgrima de categorias veteranas, né? Organiza campeonatos, faz ações, fez uma ação incrível, né, de levantamento de verba para compra de insumos, né, álcool em gel, totens de álcool em gel, máscaras. Então foi um trabalho incrível que a Esgrimaster fez. Então, assim, a pandemia afetou bastante a esgrima, mas eu acho que a pandemia serviu também para unir mais o cenário da esgrima nacional, que até então era um cenário que não tinha tanta essa união. Então, assim, através da dificuldade a gente consegue visualizar algumas coisas boas também. E a gente vem batendo muito na tecla, né, de que a esgrima, apesar da pandemia, é um esporte seguro para você praticar na pandemia. Inclusive, a gente fez até um slogan, né, que a esgrima é o esporte perfeito para a pandemia, porque você usa máscara, né, a máscara de esgrima, você usa luva, e se a pessoa chegar a menos de 1,5 metro de distância de você, você mete a espada nela, né? Então, a gente brincou que dessa forma com a esgrima, né? Então, a gente está batendo nessa tecla de que é um esporte seguro para ser praticado na pandemia. Em relação à nossa realidade como Projeto Esgrima para Todos, a gente teve um decréscimo muito grande. Em 2019, a gente atingiu a marca de 400 alunos, mais de 400 alunos, e hoje a gente está, em média, aí, atendendo uns 110, 120. Isso é uma queda muito grande. A gente tem o atendimento de alunos de escolas públicas, né, através de um projeto de lei estadual que a gente tem aqui, mas o que a gente teve uma queda muito grande foram nos números de alunos particulares, né, dos alunos que fazem esgrima nas turmas privadas, né? A gente tem parcerias com diversos clubes, academias e escolas em 8 cidades, né, aqui da região, e a maioria, principalmente as escolas, na verdade todas as escolas encerraram os contratos com a gente,
Então a gente teve uma queda aí de 140 alunos no particular para uma média de 39, 40. Né? Então a gente teve uma perda muito grande. A gente está conseguindo se virar financeiramente aqui, está bem difícil, mas a gente está conseguindo se manter, né? Preparando o terreno para que o pós-pandemia nós estejamos preparados, porque nós acreditamos que o pós-pandemia vai vir uma chuva de crianças e jovens querendo praticar esporte diante da situação que vieram, né? Tomara. Então, assim, muitos pais querendo que os filhos estejam ativos pelo período que passaram em casa, né? Então, se for feito um trabalho bacana de conscientização dos pais, eu acho que o pós-pandemia, pro esporte, principalmente o esporte infantil, eu acho que vai ser muito promissor. Que bom. Vocês estão conseguindo fazer a prática nesse momento atual? Aqui no estado de São Paulo, nós tivemos um período, né, do início da pandemia, de março até julho, mais ou menos, que a gente ficou fechado. E aí, aqui na nossa cidade, a gente conseguiu a liberação de fazer treinos na praça. Então, nós ficamos 3 meses sem aula, 3 meses sem aula, fazendo atendimento online somente. E aí, uns 2 meses, nós conseguimos fazer treinos na praça. E aí, depois a gente conseguiu, em agosto, autorização para abertura das nossas salas de esgrima, das nossas turmas, né? E aí nós funcionamos de agosto até agora, finalzinho de fevereiro, e aí, de novo, fechou tudo. Nós estamos com o mês de março já fechado, não tem nenhuma... Tem uma turma nossa só funcionando, que é na cidade de Birigui, mas a gente funcionou todo esse tempo aí, de agosto até fevereiro agora. E é muito sabido, né, que a prática esportiva, a prática de atividades físicas, ela auxilia em vários fatores, né? Questão psicológica, questão física, questão imunológica também, então não é tão inteligente não permitir com que as pessoas se movimentem nesse período que a gente está vivendo. Mas a gente tem que obedecer às nossas autoridades. Não é isso. Alguém... Gabriel? O senhor já até sanou uma das dúvidas que a gente tinha, que a gente estava discutindo, o quão seguro é a prática da esgrima. A gente sabe que tem toda a proteção que as pessoas usam, mas assim, eu ainda queria tirar essa dúvida com o senhor, porque ainda vejo assim, um exemplo, futebol americano, outro esporte que eu acho que ainda tem um pouco mais de visibilidade do que a esgrima hoje em dia, mas eu não sei se passa pela mesma coisa, porque no futebol americano, quando é uma prática amadora, eu não vejo eles praticando com todos os aparatos e equipamentos que o esporte exige num alto nível, exemplo. Eu não sei se com a esgrima também funciona assim, se tem a disponibilidade de todo o equipamento que uma pessoa necessita para uma prática 100% segura. Como é que funciona? A esgrima é muito boa essa sua colocação, sua pergunta, e essa comparação com o futebol americano e a realidade do futebol americano amador, muito boa. A questão da esgrima é a seguinte: a esgrima é um esporte que a gente usa uma arma, né, uma arma na mão, uma arma branca, para marcar pontos. Então, só pelo fato da intenção de ser marcar pontos, a gente já tira aí que já não é um esporte violento, que a sua intenção não é machucar nem ferir o teu adversário. Mas, para isso, algumas medidas de segurança são adotadas na esgrima. Medidas atitudinais, né, e medidas de fabricação dos itens, dos materiais. Falando dos materiais, nós temos um uniforme que é super seguro, né? Ele é um uniforme composto de 2 camadas de tecido na jaqueta e mais 2 camadas de tecido num colete interno que você usa do lado armado. Então, do seu lado armado, que é o lado que você segura a tua arma, você está protegido com 4 camadas de um tecido super resistente, né? Na região que você mais vai levar toques. E esse tecido, em uniformes oficiais, uniformes que são permitidos em competições internacionais, no caso de Copas do Mundo, campeonatos mundiais e as Olimpíadas, né? O uniforme permitido nessas competições é um uniforme que a gente fala que ele tem o selo FII, né, da Federação Internacional de Esgrima.
Esse uniforme ele é composto, ele é confeccionado com um dos tecidos que compõe o colete à prova de balas. Para você ter uma ideia de quão seguro é o uniforme de esgrima, né? Existem materiais de esgrima que não têm esse selo FI, né? Mas mesmo assim são materiais muito bons também. Então na esgrima, a qualidade dos materiais de esgrima ela vai de bom a excelente. Não tem materiais ruins em relação à segurança, né? Para a cabeça a gente utiliza máscara, que é um material super resistente, aguenta pancadas aí muito grandes, né? E os toques de esgrima não chegam nem próximo a isso. O esgrimista usa uma luva também, as mulheres ainda usam protetor para a região do seio, né? Então todos esses itens são obrigatórios, né? Independente de onde você esteja praticando esgrima, seja um campeonato ou seja lá na cidadezinha do interior com 10 mil habitantes. Esses itens de segurança são obrigatórios, né? A gente se preocupa muito com isso, né? Porque a esgrima é um esporte que sofre um preconceito, né? De achar que a espada fura, né? A arma fura, e aí se acontecer algum acidente com alguma criança onde o professor não respeitou as normas de segurança, isso faz com que fortaleça ainda mais esse preconceito com o esporte. Então a gente se preocupa muito com isso, né? A gente faz até papel de fiscal, né? Então você vê numa rede social lá um mestre que está dando aula para criança e ele está sem a máscara ou a criança está sem a máscara, né? Em um momento onde eles estão se opondo, né? Que é um de frente com o outro, com arma apontada um para o outro, a gente dá um toque. Pô, mestre, não faz, né? Usa máscara, não faz isso, tal. Então a gente acaba sendo fiscal também disso para evitar qualquer tipo de problema. E aí não acontece como no caso do futebol americano amador, né? Que você diz que os praticantes acabam não usando todos os aparatos. Na esgrima, independente de onde você esteja, seja num campeonato mundial ou na sala de esgrima de uma equipe do interior, você precisa usar todos os aparatos. Claro que você não precisa comprar o material mais caro, que é o material exigido num campeonato mundial, numa Olimpíada. Mas você precisa ter todos os itens de segurança. Pode ser dos mais baratos, mas você precisa ter todos os itens de segurança. E, com isso, a esgrima figura, né, em relação a essas normas, esses itens de segurança, faz com que a esgrima seja o segundo esporte olímpico que menos causa lesões, né? Você, apesar de a gente usar uma arma na mão, né, para efetuar toques no adversário, a esgrima é um esporte que ocasiona pouquíssimas lesões, né? Eu tenho aqui um trabalho de 9 anos com crianças, né? E dentre essas crianças tem muitos que são competidores que acabam treinando em ritmos mais fortes e a gente nunca teve uma lesão grave, né? Em 9 anos de trabalho, nós nunca tivemos uma lesão grave de esgrimistas aqui praticantes, né? O máximo uma torção de tornozelo, né? Uma lesãozinha aí que qualquer atividade física pode ocasionar. Então, assim, a esgrima pode parecer que não, mas é um dos esportes mais seguros que tem. Ah, que bacana. Eu queria, só rapidinho, Theo, só fazer, já que você puxou a parte da criança, escola, uma dúvida. Como é um esporte não muito difundido no Brasil, se eu estiver certo falando assim, existe alguma dificuldade para você puxar como se diz, a vontade de uma criança ou de um aluno para praticar o esporte? Existe alguma dificuldade para isso ou, de certa forma, é tranquilo? Então, é muito pelo contrário. Para você ter uma ideia, essa pouca divulgação que a esgrima tem pelo Brasil, ela é pelo simples fato de não ter uma formação grande em massa de técnicos e professores de esgrima. Porque quando você mostra a esgrima para uma criança, poucas vezes ela não vai em poucas situações ela não vai querer praticar, né? A gente tem dados aí do nosso trabalho que todas as vezes que a gente apresenta a esgrima na escola, né, as crianças ficam encantadíssimas pelo fato de ser um esporte diferente, um esporte que chama atenção, um esporte que tem uma espada na mão, né? A gente tem um material infantil que são os espadinhos de plástico, e aí permite com que a criança
coloque uma máscara de plástico, um coletinho e já faça combate na sua primeira aula, com a espadinha de plástico. Isso, elas vão ao delírio, né? E aí, quando a criança vê, ela se encanta. A barreira que a gente encontra são os pais. A criança vê o esporte, fica encantadíssima, chega em casa, fala para o pai, e o pai acha que é perigoso ou acha que é um esporte de rico, né? Então, essas são as duas grandes barreiras que a gente encontra e a gente tenta bater muito nessa tecla, né, de mostrar que não. Então, a esgrima é um esporte muito encantador. E assim, a gente lamenta por ainda não ser um esporte tão difundido no país, e ela tem potencial para isso, porque é um esporte que encanta muito as crianças, muito mesmo, né? A gente aponta que o grande problema das crianças não virem até a esgrima é por conta da falta de conhecimento dos pais em relação ao esporte, né? E isso deixa a gente um pouco frustrado também, porque é um esporte com um potencial tão grande, e aí ninguém ainda fez um trabalho de divulgação em massa. E é esse um dos objetivos do nosso projeto. Eu estou até com o PDF de vocês aberto aqui, né? Inclusive, uma das perguntas é qual que é a missão do nosso projeto. A missão é essa, é difundir a esgrima de uma maneira nacional, né? Chegar aos 4 cantos do país, né? Com a esgrima, trazer a esgrima para um esporte conhecido, o que a gente já conseguiu fazer aqui na nossa região. E a gente quer transformar isso a nível nacional, né? Ter uma projeção nacional. E aí, quando o esporte é conhecido, o pai e a mãe começam a ter um interesse maior de conhecer um pouquinho mais e quebrar um pouco desses preconceitos aí que cercam a esgrima, né? De que é um esporte perigoso e de que é um esporte de rico. A minha pergunta era retomando aquela questão de ser obrigatório, claro, os equipamentos. Aí a minha pergunta, numa escola assim pública, em que não há um investimento de equipamentos realmente certificados, os corretos, você acha que é válido uma vivência com os alunos, de forma assim que a gente pudesse adaptar para não abrir mão de apresentar o esporte, como você tem um exemplo de criação de espada com papelão, por exemplo? Vou aproveitar a sua pergunta, então, para fazer uma propaganda, né? Eu estou desenvolvendo um curso que eu vou vender de forma online, que é justamente para situações como essa que você acabou de citar. Eu acho super possível o professor de educação física levar a esgrima para a sua aula de educação física sem precisar ter material algum de esgrima, né? Existem inúmeras possibilidades de fazer isso, né? E eu sinto falta disso, eu sinto falta de material didático, eu sinto falta de referências bibliográficas a nível nacional para o professor de educação física que não é um técnico de esgrima, que ele não quer ser técnico de esgrima, mas ele quer levar a esgrima para a aula de educação física dele, né? Então, é um material que eu estou trabalhando, né, para poder oferecer mais para frente, mas, assim, é muito possível, viu, Maria? Só que a gente sente falta de referências, de materiais, tá? Caso isso seja uma necessidade já para agora, né, para já, né, eu posso auxiliar vocês nesse processo, posso dar algumas dicas, tal, para vocês poderem desenvolver esse trabalho dentro da educação física escolar. Mas é muito possível. E até te parabenizo pela pergunta, eu senti um pouco de vontade, né, em fazer isso, né, levar uma aula diferente para os alunos, e é muito possível, sim. É porque, às vezes, fica até chato você deixar de apresentar uma coisa assim diferente para os alunos, porque não tem realmente um material. E assim, o fato de você, mesmo tendo material, Maria, é muito importante em alguns momentos, né? E eu posso dar umas dicas para vocês também, que você pode ter um materialzinho básico de esgrima para trabalhar com as crianças, que a escola pode fazer um investimento, e é super possível, né? Mas, assim, aquela aula onde o aluno confecciona a sua própria espadinha, onde ele confecciona a sua própria máscara, onde ele confecciona o seu próprio coletinho ali, o alvo onde vai ser, isso é muito legal, né? Uma forma até... desculpa, pode falar. Existem algumas alternativas para você fazer isso. E é uma forma de você estar ali, da criança valorizar mais ainda aquela aula, porque ela construiu, né, junto com vocês, professores, né, essa aula, o material, né? Então isso é muito bom.
É uma forma até mais lúdica de dar aula, né? Que Sim, com certeza. Tem a participação, tem toda a socialização dos alunos em construir. Sim. E você consegue colocar um contexto histórico da esgrima na construção desses materiais. Existia uma época da esgrima que a marcação de pontos era através da tinta, né? Então vocês podem colocar isso na aula de educação física. Verdade. Né? Isso é muito legal. Sim, e se o senhor também puder divulgar suas redes sociais, porque Claro. até para o resto dos alunos, da nossa turma. A gente faz um trabalho em redes sociais também muito bacana, que eu entendo que esse é um bom caminho, né? Com certeza. Então nós temos Instagram, Facebook, nós temos TikTok, a gente tem um canal no YouTube, né? Então a gente tem um site também. Então se vocês, em qualquer rede social, TikTok, YouTube, Instagram ou Facebook, vocês digitarem Projeto Esgrima para Todos, vocês vão encontrar as nossas redes sociais e o nosso site é www.esgrimaparatodos.com.br, tá? Eu vou deixar disponível para vocês também o meu WhatsApp, tá? Para qualquer dúvida que tiverem, quiserem entrar em contato, manda uma mensagem que eu vou responder vocês, sim. Inclusive os colegas de vocês de turma, se tiverem curiosidades, né? Eu estou à disposição de vocês aí para a gente sanar as dúvidas de todos aí. E quem sabe, né, a gente não sabe, né, os dias de amanhã, quem sabe esse primeiro contato de vocês comigo não seja, talvez, o início aí pensando muito lá na frente, a longo prazo, quem sabe não seja um trabalho, um início de um trabalho com a esgrima aí. Que eu posso dizer para vocês, eu fui atleta de futebol, eu sei que o tempo de vocês é curto, mas eu só vou resumir. Eu fui atleta de futebol até 18 anos de idade, entrei no curso de educação física e entrei com a certeza de que eu sairia da educação física técnico de futebol. Minha paixão sempre foi o futebol, eu queria trabalhar muito com futebol, e na faculdade eu mudei os caminhos e saí técnico de esgrima, porque eu entendi que eu precisava fazer um caminho diferente. A educação física, muita gente vai para o mesmo caminho. E aí eu quis ir para outro caminho e acabei tendo um sucesso profissional nesse esporte e não me vejo fazendo outra coisa. Então, assim, vocês têm um terreno muito mais difícil de trabalhar, um local para vocês desbravarem aí, mas é um desafio. E vocês estariam seguindo por um caminho diferente. Então, estou à disposição aí, caso vocês queiram conversar mais sobre isso, para dar mais dicas para vocês aí. A gente agradece, sempre que tiver a oportunidade, com certeza a gente vai procurar o projeto. Recomendo bastante quem está ouvindo entrar no site do projeto, o professor acabou de divulgar. É um site bem feito, bem elaborado, e você vai conhecer bem, tanto sobre a esgrima quanto sobre o projeto. Realmente vale bem a pena. Acho que é isso. Algum de vocês tem mais algumas considerações para falar? Eu queria agradecer também, foi muito proveitosa essa nossa conversa. Gostei bastante e agradecer pela oportunidade de estar aqui, de ter conversado com a gente, ter falado sobre o seu projeto e com falas tão complexas assim, porque realmente foi muito bom. E eu espero realmente entrarmos em contato novamente para quem sabe algum projeto, alguma outra coisa futura, porque eu acredito que tenha como posso dizer, só a ampliar conhecimentos e tudo. Isso é acrescentar também. Eu também gostaria de agradecer. Esclareceu muitas dúvidas que eu tinha a respeito da esgrima e sobre o seu projeto. E eu só tenho a agradecer mesmo. Foi, como a Vitória disse, das palavras dela, a minha foi bem proveitoso mesmo. Consegui aprender bastante. Espero que quem esteja ouvindo também consiga entender o projeto, entender o intuito, aprender um pouco mais a respeito do cenário da esgrima. Com certeza entendeu. Acho que a explicação do professor foi ótima, e qualquer dúvida, o professor já deixou aí, podem entrar em contato com ele. Então, é isso, eu vou finalizar aqui. Mais uma vez, professor, muito obrigado pela sua presença, de verdade mesmo. Nós somos do grupo 5, né, apresentando sobre esgrima. Eu, Rubens Vinícius, Maria Vitória, Gabriel Teófilo,
Faltou o João Vitor Rocha, mas ele teve um problema pessoal, infelizmente não pôde participar. Mas é isso. Acho que eu vou finalizar aqui. Obrigado. Quem estiver ouvindo. Obrigado, professor.